Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Meneguin da Starlink Informática, uma consultoria especializada em Analytics e automação de processos analíticos. Hoje eu vou fazer um vídeo curto aqui para vocês mostrando um fluxo já pronto no Alteryx Designer, uma ferramenta de automação de processos analíticos, por um caso bastante comum dentro do escritório de finanças das empresas, que é a reconciliação entre ativos e passivos da empresa, com o cruzamento de dados de auditoria. Então, deixa eu explicar rapidamente, esse fluxo já está pronto, mas vou explicar toda a lógica de preparação, combinação dos dados e efetivamente a reconciliação das informações, né? Aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem as entradas de dados, as entradas de informações. Então, eu tenho basicamente um arquivo com os dados sobre os ativos da companhia. Então, vejo aqui o preview das minhas informações, né? Tenho o ID das contas, informações de débito, securities, etc. Né? Tem os dados também sobre o passivo, as notas em circulação, moedas, capital, etc. Vejam que esses arquivos contêm diversos campos nulos, campos faltantes, que depois a gente vai estar tratando essa informação dentro do Alteryx. E ainda, que poderia ser, por exemplo, um SQL Server, um servidor de banco de dados da empresa, os dados de auditoria, que vêm de outra área, mas que são essenciais na hora da gente fazer essa reconciliação, tá? Por que eu estou mostrando esse fluxo preparatório aqui dentro do Alteryx? Porque normalmente essa tarefa de reconciliação de ativo e passivo da companhia, ela é feita utilizando planilhas em Excel. E a gente sabe que as planilhas em Excel costumam dar bastante trabalho manual na hora da preparação dos dados. É muito copy-paste, muito VLOOKUP, sujeito a erros. Os analistas, eles costumam perder 80% do tempo total de preparo e análise nessa questão de realmente validar se o dado está ali, se o dado está correto. Aqui com o Alteryx Designer, a gente consegue criar um fluxo de automação de todo esse processo, de modo que a maneira que vão chegando novos dados de entrada, eles já vão sendo preparados e combinados conforme a tua lógica de processamento e ainda já gerando saídas automáticas para que toda a equipe possa consumir essa informação. Tá? Então vamos voltar aqui. No meu campo de acesso a dados, eu basicamente faço uma leitura desses arquivos e num segundo processo eu combino os dados do ativo da companhia com os dados do passivo da empresa, fazendo um joining, né, que é uma operação costumeira aí de bancos de dados e planilhas Excel também, por um campo chamado ID, que eu tenho em comum nos dois arquivos, nas duas fontes de dados. Então, por meio de uma combinação entre o ID dos ativos com o passivo, eu consigo efetivamente juntar essas duas planilhas ou esses dois arquivos num só. Eu vou rodar esse fluxo aqui para a gente poder ter a pré-visualização das informações, ok? Ele já terminou. Vamos dar uma olhada aqui no meu painel de baixo, né? Então, essa é a minha primeira tabela. Veja aqui as informações. Esse aqui são os dados a respeito do passivo da companhia. E aqui eu já busquei uma junção entre eles. Vejam que essa junção ela já está completa, ou seja, a partir de um ID comum eu consigo juntar passivo e ativo numa única planilha. Ainda tem muita informação para ser tratada aqui, é verdade. Então no próximo passo eu vou fazer exatamente essa substituição dos meus valores nulos. Por meio de um stepzinho de preparação de dados, que chama-se Data Cleansing, ou seja, limpeza de dados, eu vou vir aqui e vou trocar tudo que for zero nos campos numéricos e brancos em campos de texto, eu vou trocar essas informações para que eu tenha efetivamente dado dentro da minha planilha. Então veja que já na saída desse meu campo substituir valores nulos, eu já tenho essa informação tratada. Veja como ela estava entrando, né, aqui com os campos nulos, e agora como ela está saindo, porque isso vai ser extremamente importante mais para frente quando eu fizer a sumarização, a agregação desses dados, desses valores para poder calcular o meu ativo e o passivo. Tá? Um próximo passo que normalmente é feito principalmente em planilhas Excel é a criação das fórmulas para a gente conseguir calcular o ativo total e o passivo total da companhia. Como é que eu faço isso? Com um stepzinho, uma caixinha de fórmula, eu venho e simplesmente crio uma fórmula super simples, onde eu estou somando os determinados campos. Né? Vejam aqui, ó, entre colchetes, o Government Debt é este campo. Eu estou somando todos os campos relacionados aos ativos, até o Notice in the Bank, ou seja, até aqui são as informações do meu ativo.
e eu vou fazer essa soma. Da mesma forma, eu faço para os meus liabilities, para o meu passivo também. E no final desta planilha, desta tabela, eu crio duas novas colunas calculadas, onde eu tenho, por ID, a sumarização desse dado. Então eu consigo saber, por ID, que pode ser por conta, por cento de custo, etc., né? Eu consigo saber qual que é o total do meu ativo, o total do meu passivo. E ainda num próximo passo, eu faço a remoção de alguns campos que eu não preciso utilizar. Por exemplo, essas duas colunas, Other Accounts e 7-Day and Other Bills, são irrelevantes para mim. Eu não preciso ficar carregando isso no meu conjunto de dados, eu removo. Bom, agora que vem a sacada do processo aqui do Alteryx Designer. Num novo join de dados entre a consolidação do ativo e passivo, eu consigo fazer a combinação desses dados com os dados de auditoria da empresa. Então veja que eu estou pegando esta já informação combinada e juntando com uma terceira fonte, a partir do mesmo campo que é o campo ID, que é o que nós chamamos no jargão técnico da chave primária, ou seja, meu identificador principal. E a partir desta junção, eu consigo então criar uma tabela bem enriquecida dos dados de ativo passivo e os dados de auditoria da empresa. A grande questão é que aqui eu já começo a ter uma organização da informação. Lembra que eu fiz o cálculo do ativo total e o passivo total num passo anterior utilizando uma fórmula? Elas se encontram, esses dois campos se encontram aqui, ativo e passivo. Só que eu tenho também nesta mesma nova planilha, nesta nova tabela, o total de ativo e passivo vindo dos dados de auditoria. E aí eu consigo comparar se os dados estão batendo ou não. Num passo seguinte, eu faço a agregação desses dados, como por ID das minhas informações, eu faço a sumarização, ou seja, eu somo os campos de ativos e passivos e, respectivamente, dos campos que vêm da planilha de auditoria. E aí eu consigo ter, numa única visão bem rápida, se as informações batem, ou seja, o ativo está igual ao passivo e se a informação que vem do time de auditoria é a mesma. Só que fazer isso para 1000 linhas, 2000 linhas, nesse exemplo aqui onde eu tenho 311 linhas, manualmente já seria um trabalho muito hercúleo. Por que a gente não pode usar o poder da computação para automatizar uma tarefa para a gente? Que é exatamente este passo seguinte no campo da reconciliação. Ou seja, aqui, através de uma fórmula simples, que basicamente verifica se o total da soma dos ativos é igual ao total da soma dos ativos vindo da auditoria, e se esses campos coincidirem, né, se o valor for o mesmo, ele vai criar uma flagzinha, ele vai criar uma marcação dizendo que a reconciliação dos ativos ela está positiva, ou seja, ela foi feita. Da mesma forma, eu crio um novo campo calculado com uma fórmula comparando o total do passivo com o total do passivo apontado pelo time de auditoria. E se nos dois campos eu tiver a informação positiva, ou seja, uma sinalização de Y, de yes, eu marco um terceiro campo de reconciliação, dizendo que esta informação está reconciliada. Como eu faço isso? Basicamente criando fórmulas bem simples e bem imediatas, onde qualquer pessoa que conheça de Microsoft Excel consegue portar essas fórmulas aqui para dentro do Alteryx, criando essas sinalizações. E a partir daí eu filtro somente os IDs cujo recon flag seja negativo, para que eu possa segregar essa informação. Então eu quero ver tudo que a reconciliação bateu e as que a reconciliação efetivamente não bateu. Vejam que aqui nos meus dados de saída eu tenho exatamente todas as transações ou os IDs que o recon flag está como negativo e onde a condicional não foi satisfeita, eu tenho onde as reconciliações foram positivas. A partir daí eu gravo um relatório, por exemplo, um arquivo de relatório para consumo no Tableau, onde os analistas de dados podem criar dashboards ou análises imediatas com esse tipo de informação, ou ainda juntar com a planilha, as duas planilhas que vieram de ativos e passivos que vem do departamento financeiro. Com isso eu estou enriquecendo um pouco mais a minha informação original
com a questão das flags da reconciliação. E posso gerar, por exemplo, um arquivo Excel para que isso fique armazenado, talvez num servidor de arquivos, ou que seja distribuído para os diversos analistas dentro da empresa. A grande beleza disso é que uma vez que você cria esse fluxo, ele pode ser inclusive programado para rodar de tempos em tempos, semanalmente, diariamente. Você consegue ter toda essa automação desse processo, de modo que esse fluxo manual, que normalmente é feito no Excel, vai estar sendo automatizado dentro do Alteryx. E as equipes que precisam fazer a reconciliação, que normalmente faziam na mão, vão ter mais tempo para poder fazer a análise dos dados, efetivamente por que as coisas não estão batendo, do que gastar realmente muito tempo trabalhando na preparação e na combinação dos dados. Bom, esse é um exemplo muito simples de um fluxo que pode ser automatizado dentro do Alteryx. E se você quiser saber mais a respeito de como configurar cada caixinha em específico, nós temos um outro vídeo aqui mais detalhado no nosso canal do YouTube. Recomendo que você entre aqui no nosso canal e procure por esse vídeo, que nós vamos ensinar o passo a passo. Espero que você tenha gostado, fique atento para novos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.